Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando, mais um Pantanal dos Esportes no ar, para falar com você de futebol nesta terça-feira, 14 de abril de 2026. Um dia movimentado, viu? De muita Sul-Americana, quase todos os jogos da Sul-Americana hoje. Tem time brasileiro em campo, viu? Serão 4. Tem São Paulo, tem Santos, tem Grêmio, tem Vasco da Gama na Sul-Americana. Tem também a treta de bastidores. Palmeiras e Flamengo brigando ali nos bastidores do futebol brasileiro. Indireta pra cá, resposta pra lá. Um respondendo o outro, um retrucando o outro. A gente vai comentar sobre isso também. E o Corinthians, viu? Corinthians que foi denunciado na STJD depois da confusão, tudo que aconteceu ali no clássico contra o Palmeiras. Pode pegar até 10 jogos com os portões fechados ou fora da Neoquímica Arena. Pois é, rapaz, a situação complicada no Corinthians, caso isso aconteça. E além, claro, dos outros jogadores, né? 4 jogadores ali denunciados no STJD. E aqui no Futebol de Mato Grosso, pra gente conversar com você, a má fase dos times mato-grossenses, viu? 4 times de Mato Grosso estão passando por uma fase muito ruim, sem vitórias. Cuiabá, Misto, Operário Vazagrandense e também União estão enfrentando uma má fase, uma sequência longa sem vencer dentro de várias competições, Copa do Brasil, Campeonato Mato Grossense, Série B, Copa Centro-Oeste, Copa do Brasil, muita coisa pra gente conversar também sobre a fase dos times de Mato Grosso, pra gente tentar entender o que está acontecendo e o que pode ser melhorado pra essa fase mudar, porque a gente cansou de falar de derrota, de empate aqui, a gente quer falar finalmente de uma vitória dos times aqui da nossa região de Mato Grosso, e para isso a gente convida a sua participação, 659-9694-3737, mande a sua mensagem, a gente está esperando aqui a sua participação, que é a mais importante do nosso programa, 659-9694-3737, tá piscando na sua tela, você vai mandar mensagem e a gente vai conversar de futebol juntos hoje, fechou? Além de conversar comigo, você vai conversar com o João Neto também, que está na bancada hoje. Bom dia, João Neto, como que você está e os seus destaques, né, para hoje? Bom dia pessoal que está nos acompanhando em casa, bom dia, Davi. Cara, na verdade não é um destaque, é uma curiosidade, eu queria saber se o Renate vai para o jogo hoje do Vasco. Hoje é em São Januário. O grande Renato Gaúcho, porque assim, hoje o Vasco, pelas informações que a gente tem, já vai ter um time mais encorpado, né? Então hoje eu vou conseguir entender se era preguiça do Renato Gaúcho de viajar no primeiro jogo ou se era alguma coisa diferente disso. Eu acho que era preguiça. Eu acho que hoje ele vai pro campo. Mas não tenho essa certeza. Eu sei que o time vai ser mais encorpado. A gente falando de jogos sem vencer, o Vasco do Renato, que começou bem, já são 4 jogos também sem vencer, né? Entre Série A e também São Copa. 4, já 2 empates e... 3 empates e uma derrota. 3 empates né? e uma derrota. Um empate Empatou na com o Curitiba, Sul-Americana. perdeu pro Botafogo. Empatou com o Remo. Empate na Sul-Americana agora, empate com o Remo na última rodada. Contra o Remo, 4 empatou jogos contra sem o vencer. Barraca Central, que o Davi adora o nome. Agora ele tem que entrar ali no banco, né? Tem que estar ali no banco de reservas, porque Cara, acabou a morga, né? Teve um jogo de Campeonato Brasileiro, Flamengo e Grêmio, que ele não foi pro banco? Que ele nesse jogo, Não, acho que Flamengo e ele Grêmio foi ele pro foi. banco, só que ele não treinou o time principal que jogaria a final da Libertadores, porque ele estaria no banco, então ele não podia trabalhar 2 vezes no mesmo dia, né? Teve isso. Então eu não acharia tão Ele estranho. não é ir pro vascaíno, mas a banco. paciência com o Renato já tá acabando já. Ah, faz tempo já acabou a paciência com o Renato, não é de hoje, não. Davi Navarro, muito bom dia pra você e seu destaque pra hoje. Bom dia, Manfra, bom dia, João Neto, bom dia o pessoal acompanhando a gente aí em casa. Cara, meu destaque é que vocês vivem falando de Kings League, que não sei o quê, que presidente não, eu nem sei o que é esse entra, negócio aí. entra pra bater pênalti, mas agora na Sul-Americana vai ter presidente entrando pra jogar, pô. Várzea O também. que é pior? É Várzea. O que é pior? Se acontecer isso, claro que vai ser legal. Né? Não vamos negar, vai ser legal. Mas vai ser um legal Várzea. É só se esse maluco mete gol no Santos? Não vai ser. Você acha que tem a possibilidade? Ué, se ele estiver em Que campo, não. tem. Ué. Se a bola sobra pra ele, ele empurra. O cara é presidente do clube, todo mundo vai tocar a bola pra ele. Se tiver pênalti, vai ser ele que vai bater. Você tem dúvida disso? Eu não Se eu sei sou se é o presidente, se eu vou jogar, tá lá pênalti, você acha que o Manfra vai pegar a bola pra bater? E se o Acho treinador que não você, quiser? o que vai bater Acho sou que se eu. ele entrar, ele vai entrar no finalzinho. E se o treinador não quiser? Ele é o presidente, irmão. Ele é o presidente. Ele é o presidente. Se ele tiver em campo, ele vai bater pênalti, vai bater falta, vai fazer o que ele quiser. Eu acho que é a grande curiosidade. Claro, se você liga pra Champions League, você tá ansioso pra Champions League, né? Que hoje tem Atlético de Eu não Madrid, estou. Mas tem que Barcelona em presidente, campo. que presidente Tô nem vai aí entrar, pra mano? gente. Conta Então, pra gente. Se você liga pra Champions League, tem PSG e Liverpool, por exemplo. Mas se você não é tão assim com a... Só com tem a- esse jogo com a hoje? Cham- Hoje Na só. Champions? Amanhã Arsenal Sporting, Bayern Não, e hoje Real Madrid. tem PSG e Liverpool E o Barcelona Atlético Atlético de de Madrid Madrid. e o Barcelona. Você não falou esse jogo? É. Qual?
Barcelona. Barcelona, Foi o Não, primeiro não que eu deu. falei. Lógico que falou. não. Vocês são malucos. Não, no YouTube, você quando falou tiver só pra esse gravado, livro. eu vou esfregar na cara de vocês que vocês estão errados. Inclusive, ele perguntou, só tem esse jogo? Aí você falou, Vocês só. vão ver, vocês estão errados. Quer Eu tô apostar lá. seu salário contra o meu? Olha minha cara. Quê? Quer apostar seu salário contra o meu? Beleza. Tá apostado. Tá apostado. Tenho ó. certeza Você que não eu vai falei. correr. Tenho Cancela o certeza que eu casamento. falei. Tá apostado. Ó, Jonete, você sabe que eu vou E casar. são os dois salários. Aqui da Cancela Rosa. o Não, aí não, casamento. aqui não é Uai. diferente. Mas são os dois salários. Quando eu aceitei, falou, são coisas diferentes. Não Tudo vai, bem, não mas vai são os dois misturar. salários. Eu falei, não é um salário só, são Não, os dois então salários. já cancela então. Não, você Tá não bom, falou. só o daqui, só o daqui. Você não falou. Vou pensar agora. Não, tá. Não, só o você tá daqui. cheio de Só o daqui, sacanagem, não. tá Vou apostado, pensar agora. tá apostado, só o daqui. Não dá pra confiar em você não, rapaz. Mas eu falei Atlético de Madrid e Barcelona. Inclusive, estou nervoso com esse jogo. Estou com toda a comunidade ali barcelonista. Ninguém quer saber desses caras lá da Europa, irmão. Vamos falar de futebol daqui. Se você é com o João Neto, está com o João Neto, não liga pra Europa, acho que o principal destaque hoje é realmente essa possibilidade do presidente do Recoleta, que é o time do Paraguai, entrar em campo contra o Santos de Neymar na Vila Só que eu Belmiro. tenho uma curiosidade maior com esse jogo aí. 52 anos, tá? Ele é o presidente, mas pode ser novo, né? Igual o Ítalo. O Ítalo tem 26 anos, mais ou A menos. diferença não tem nem é 30. uma idade parecida, 26 para 52. Não, então, pode ser igual o Ítalo, tá ali, jovem. Não, é porque não é o caso, né? Mas Se não é o fosse um caso. cara de 52 26 anos tem o presidente do Recoleta. Mas ele deve jogar melhor que o Ítalo, E no tá- misto. É o João Neto que tá falando. Provavelmente ele deve jogar melhor. Quer entrar em campo hoje contra o Santos Futebol Clube e já está inscrito, viu? Mas essa é a sua maior curiosidade? Do O quê? jogo de hoje do Santos? Eu tenho uma outra curiosidade. Qual outra curiosidade? Se Além o nosso- do Recoleta jogar com o time inteiro reserva. Se o nosso menino de ouro vai jogar. Você acha que ele não vai jogar? Cara, assim, é o tipo de jogo que o Eu Neymar acho que ama, ele não né? deveria. É um tipo de jogo que ele ama na carreira dele inteira. E se ele entrar hoje contra o time reserva do Ricoleta, a chance dele amanhã o mundo desabar e falarem que, olha, ele tem que ir pra Copa é gigantesca, porque se ele entrar contra o time reserva hoje, a chance dele É fazer uma mínimo 3 diferença gols, né? gigantesca é Ah, muito mas eles grande. vão falar que é da obrigação dele. Assim, quem é normal vai falar, mas Se for a gente o que universo tem não vai fazer senso isso. crítico, Eu tudo acho que bem. a O maioria universo vai vai falar falar que o era seguinte, ó, obrigação se dele. fosse o Luciano lá, ó, não faria isso. Se fosse o Rony, não faria isso. Ó, Não arruma faria Paquetá. Arruma Paquetá pra jogar com esses caras. Não faria isso também. A maioria da imprensa vai falar que Vai ter era isso aí, obrigação não, dele. Davi, vai ter Não, vai ter um alto reverberação pedido do Neymar na demais, seleção. cara. Agora, eu não sei se ele vai querer se expor tanto assim. Igual o jogo do Mirassol? Que ele não foi com mas receio de não mas o estar Mirassol 100%. era mais difícil, né? Hoje é Não, muito mas fácil. foi a mesma parada. Que ele pensou, se eu não decidir Mas é que contra o tem Mirassol uma hoje, questão pode muito dar simples problema. aí. Ele tinha um jogo contra o Mirassol que ele não foi pra jogar contra Corinthians, Inter e Cruzeiro. Nem jogou contra o Cruzeiro, mas jogou contra Corinthians e Inter. Aí beleza, não foi pra jogar 3 jogos importantes. Agora ele vai jogar contra o Deportivo Recoleta com o time reserva? Na Sul-Americana? É, o planejamento dele... É que ele planejou O jogar planejamento contra dele o era Flamengo. jogar todos os jogos na Vila até a Copa. Que o Isso planejamento a gente leu. também tinha o jogo do Flamengo, ele não jogou, suspenso, aí tem que recompensar, né? Tem O que a compensar imprensa uma hora. nacional disse é que no planejamento mas- pessoal dele, ele jogaria todos os jogos na Vila até a Copa do Mundo. Lembrando que o Santos fez o primeiro jogo numa sequência na Vila, né? Fez o primeiro É, jogo tanto que contra se o falava que Atlético ele Mineiro. jogaria 4 partidas Tem seguidas mais na 3, um pela Sul-Americana e o restante pelo Campeonato Brasileiro, todos na Vila Belmiro. Veremos Pra se o mim faz nosso muito menino- mais sentido ele não jogar hoje e jogar um jogo fora. Vila. Se o nosso- É, mas só que eu acho que ele não Pensando tá no muito... Santos. Ele não tá muito afim de viajar, não, tá parecendo, cara. O Alan Pita tá aqui com a gente no nosso WhatsApp participando. Boa tarde, pessoal. Já almoçou pelo visto, né? Boa tarde. E aí, o que vocês acham do embate aí do Neymar com o tiozão da Sul-Americana? Será que o tiozão vai jogar mais que o Neymar com 58 anos? Aqui ele coloca 58, mas o presidente do o Recoleta presidente tem nem vai 52. jogar. Ninguém vai vai entrar jogar um mais que o 10 Neymar se o Neymar for minutos. pra essa partida. Esquece isso. Ninguém? Ninguém. Será? Se o Gabigol for, pode ser que o Gabigol joga melhor que o Neymar, mas ninguém vai jogar melhor que ele. O Neymar já jogou bem contra o Atlético Mineiro. Pra mim não é uma partida que mude o status dele na questão da convocação, mas ele, pra mim, em movimentação e tudo, foi a melhor partida dele até agora. Essa contra o Atlético Mineiro. Muda o status dele na seleção? Não muda o status dele na seleção. Acho que ele não cresce na avaliação do Ancelotti pelo que ele fez contra o Atlético Mineiro. Mas do que eu entendo de futebol, de movimentação, de imposição dentro de campo, de dar opção e tudo mais, pra mim foi o melhor jogo do Neymar. Então, contra o Foi o Ricoleta, melhor jogo do Santos na temporada também. é muito motivado pela boa partida dele, né? O melhor jogo do Assim, Santos. pô, no- a gente critica o Neymar, mas a gente não tem dúvida nenhuma que ele bem vai fazer o Santos jogar melhor. Não existe dúvida quanto a isso. Eu acho que ele precisa melhorar muito para poder ir para a Copa do Mundo, mas que contra o Ricoleta, se ele jogar, ele será o melhor em campo, não tenho dúvida alguma. E só para eu entender que vocês estão
pegada de falar mais da Sul-Americana, do Santos, a gente vai seguir a pauta, como é que vai ser? Vamos falar dos times mato-grossenses agora? Você que manda. Eu tenho que entender minha bancada. Não, Não, sincero, aqui é democracia. Para ser sincero, eu não tenho a menor ideia do que esteja na pauta. Então, o que você quiser Você não fazer... viu? Eu mandei a pauta hoje, tem Eu não vejo uma dia, hora e eu pouco não atrás. vejo dia rapaz. nenhum. Eu nunca olho a pauta, mas Então, aí pra que você que comanda. O que você quiser fazer Não, hoje, mas faz. aqui eu sou Você tem aqui democrático. dois comentaristas preparados para falar do assunto que vier. De qualquer coisa, Qualquer Não coisa. sendo o Kings League. rugby. Kings League também. Não, futebol, irmão. não, Que rugby, o Não, quê? não é o que quiser? Não, Se eu quiser o falar que de quiser rugby agora. futebolisticamente. nem com Futebolisticamente rugby. falando, Futebolisticamente. escala aí o time titular do PSG hoje. Ah, você tá de brincadeira comigo, né, cara? Cara, você falou Estou o que te quiser. testando. Não, falar sobre o assunto. Eu falo sobre o jogo, como pode Eu ser, te da fiz vantagem do Paris Saint-Germain. Provável escalação do Paris Você Saint-Germain. tá sei diminuindo lá. muito esse o que Pelo quiser. amor lá. É do que quiser, aí já, mas aí também não é assim. Aí, mas a escalação também não dá. Futebol, Vai. eu vou pro assunto de futebol. Champions League, eu o poderia nosso amigo lá do perguntar. Pedra Peraí, né, 90 cara? tá muito Eu interessado poderia em perguntar saber da da Copa do escalação Nordeste. do Não. Paris Saint-Germain. O nosso amigo lá do Às vezes Industriário. tá. Você que tá indo no Industriário Ainda agora bem nesse que ele momento. não quer. Se, Passa se na ele TV quisesse, aberta. No ele tava momento ferrado. do almoço aí, você tá interessadíssimo em saber quem que vai ser o goleiro do Paris Saint-Germain. Ainda, Ah, às vezes tá. o flamenguista nada. se interessa. É o Safonov hoje. Acredita? Se tem alguém que não se interessa, é o flamenguista. O flamenguista quer saber do É o Safonov. Safonov, goleiro do PSG. Safonov, hoje. que é o goleiro que pegou os pênaltis contra o Flamengo na final do Mundialito. Ainda bem que o amigo que está em casa do Industriário, né? Não quer saber do PSG porque você não saberia falar. Você não saberia, veio preparado. Nem faço questão de Você saber. não veio preparado. O mundo bola. Eu tenho que defender ele, não tá na pauta. Então vamos para o que está na pauta. Vamos falar dos mato-grossenses, começar a falar dos clubes mato-grossenses, que infelizmente a gente vem aqui falar de uma fase. A gente faz o trabalho chato, parece até que está criticando demais, parece que está pegando no pé demais. Mas eu sinceramente não sei vocês, respondo por mim. Estou cansado de falar de jogo sem vencer, de derrotas, de empate, de má fase, não sei o que. Eu quero muito vir aqui mudar esta fita para a gente falar de vitórias. Mas não é o caso hoje. Hoje a gente vai fazer um panorama geral de 4 clubes do futebol de Mato Grosso: Misto, Cuiabá, Operário e União, que estão há muito tempo sem vencer. Imagem na tela para quem está em casa, para quem está conectado com a gente também, saber o que está acontecendo, porque vamos olhar para o Cuiabá, o primeiro time ali na nossa tabelinha, 11 jogos sem vencer do Cuiabá, neste recorte 6 empates e 5 derrotas. A última vitória foi no dia 31 de janeiro de 2026, faltando poucos dias para completar 3 meses sem vitórias o Cuiabá. Mesma coisa o Misto, a última vitória foi no dia 31 de janeiro de 2026, 10 jogos sem vencer, 8 empates, não perde tanto assim, 2 derrotas para o Misto Esporte Clube. Daqui a pouco a gente entra, né? Porque dentro dessa derrota, por exemplo, do Misto, tem uma contra o Novo Horizontino que, né? A gente pode até não criticar tanto o Misto assim, não deve criticar Morto tanto o na Misto assim. farofa, cansado, depois de um time. Mas aí quando a gente for falar, a gente lembra como foi mais ou menos esses jogos, a história. Teve menos jogos, mas são 5 jogos já sem vencer do Operário Varzagrandense, com 4 empates e apenas uma derrota neste recorte. A última vitória foi no dia 11 de fevereiro, também faz um tempinho a última vitória do CEOV. E a gente destaca o CEOV também, porque passa por mudança no elenco, passa por mudança na comissão técnica no meio da Série D do Campeonato Brasileiro. E o União, talvez o mais no fundo, no sentido de não tem tanta força, não tem tanta coisa assim que a gente veja para sair dessa situação. 9 jogos sem vencer, 5 empates, 4 derrotas e a última vitória aconteceu no dia 14 de janeiro de 2026. 14 de janeiro, hoje fazendo 3 meses da última vitória do União. O reflexo não tá deixando ler direito ali do Cuiabá, são 6 empates e 5 derrotas? 6 empates e 5 derrotas. Última vitória no dia 31 de janeiro. Mesmo dia, Vamos começar o né? nosso debate, no mesmo dia do misto. Começar o nosso debate com a simples pergunta: o que está acontecendo, João Neto? Prometi para o nosso querido amigo que está em casa que ia te perguntar isso, porque você é o nosso oráculo. O que está acontecendo com o futebol de Mato Grosso? O que está acontecendo com esses 4 times? A última vitória dessa galera aqui aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2026. Eu ia te responder que eles não estão ganhando o jogo, né? Mas, cara, cada um é um De caso fato, é isso específico. que Cada tá um é um caso acontecendo. específico. O União é um problema um pouco mais grave, na minha opinião. É um problema mais estrutural. O Operário, eu não sei. O que você está rindo do Eu Operário? não sei do Operário, não consegue saber nada do Operário, Mas mas que assim, você tá rindo o do Operário é uma Operário? tendência, cara, nesse momento de piorar. Porque você troca o treinador do nada. Você perde os seus 2 dos seus principais jogadores. Perde o seu principal e perde um outro que era muito importante. Talvez o segundo. Então o Operário, a tendência ali é dar uma piorada. Misto e Cuiabá,
Eu tiro o misto um pouquinho à direita aqui, porque a gente não pode fingir que não aconteceu uma coisa espetacular no meio desse caminho que foi o título, né? A seca de vitórias, ela importa, ela incomoda, ela tem que acabar, mas se existe um mas entre todos esses aí, é no misto porque tem um título. O misto ganhou um título depois de vai cacetada de anos sem ganhar um título Mato O Grossense. único que não está negativado ainda é o misto? Sim. O único que Sim, está ali sim. de 0 a 100, o único que está com 51, Você chega para 60. qualquer torcedor mistense, mostra esse quadro aqui e fala: você aceitaria isso aqui para ser campeão mato-grossense? Eu duvido que um vai falar que não. Duvido. Ninguém vai falar que não. Absolutamente ninguém. Todo mundo vai falar: não, beleza, eu fico esses 10 jogos sem vencer, se você me garantir que eu vou ser campeão mato-grossense. Então, assim, eu não estou defendendo o momento ruim. Eu acho que o Misto tem que ganhar jogo. Está na hora de ganhar jogo. Mas a gente não pode esquecer que tem um título no meio deste caminho. Então, para mim, quem mais preocupa aí é Cuiabá e Operário. O Cuiabá eu vislumbro melhor, o Operário eu estou muito em dúvida por conta das recentes mudanças. E o União é um problema mais estrutural. Complicado. A gente olha isso aqui, eu fico assustado, porque quero até chamar o Davi para o debate para perguntar o seguinte, porque é algo que eu sinto também sobre expectativa. Porque o Campeonato Mato Grossense foi um campeonato legal de se acompanhar. A gente vê o futebol de Mato Grosso ficando cada vez mais forte, ainda bem, a cada ano que passa, principalmente nos últimos 3, 4 anos aí. A gente viu o Cuiabá numa Série A de Campeonato Brasileiro, disputando Série B também, foi uma alegria muito grande quando o Cuiabá chegou lá. Misto se reformulando, o Operário também acompanhando, União fazendo muita força no futebol de Mato Grosso, chegando em diversas finais seguidas. E esse ano de 2026 eu tinha uma expectativa de que seria um ano melhor para os times de Mato Grosso. Não começou legal, claro, teve o Campeonato Mato Grossense que foi disputado, foi bacana, mas quando sai o Campeonato Mato Grossense entre os campeonatos nacionais ou Copas, a parada não foi muito legal não, Davi. É decepcionante esse início de 2026, podemos assim dizer, desses times de Mato Grosso? A gente tem que pegar aí que a metade desses jogos são no Campeonato Mato Grossense. A Que grande foi um maioria. campeonato de empates. E eu acho que quando a gente pega o retrato do Campeonato Mato Grossense, aí a preocupação maior fica para Cuiabá e para a União. União porque parece que começa a ficar para trás dos outros, e o Cuiabá porque tinha que sobrar no Mato Grossense, né? A gente tem... Eu acho que o futebol Mato Grossense também está se fortalecendo, mas a gente teve um campeonato muito disputado esse ano, mas não necessariamente num bom nível de futebol em muitos momentos. Muitas vezes nivelado por baixo o campeonato Mato Grossense desse ano, que é um processo natural dentro de uma reconstrução que o futebol estadual vem vivendo como um todo. Então a gente teve até a última rodada, o União poderia ter caído, o Primavera caiu podendo se classificar para a quarta final, o Nova Mutum se classificou para as quartas de final podendo ter caído. Então foi um campeonato muito equilibrado nesse sentido e um campeonato cheio de empates porque as equipes estavam todas num nível muito parecido. Então tem muito empate aí no campeonato estadual. Se a gente pegar o contexto do misto, por exemplo, 4 jogos são jogos decisivos. 2 contra o Operário e 2 contra o Luverdense. E que o misto, especialmente no segundo jogo contra o Operário, e acho que nos 2 jogos contra o Luverdense joga bem, acabando conseguindo vencer, porque enfrentou adversários complicadíssimos. Um ainda tinha o fator clássico. Aí tem o jogo contra o Novo Horizontino, que nessa sequência é um dos poucos jogos ruins do misto. Acho que a gente pode considerar o jogo contra o Novo Mutum também, a derrota contra o Novo Mutum. Talvez um empate, né, contra o Sport Sinop. Tem o melhor jogo do misto, um dos melhores jogos do misto no ano, para mim, Primavera e Botafogo da Paraíba são os 2 melhores jogos do misto na temporada. Sim, o Primavera não vai entrar nessa conta, né? Mas Primavera, logo antes. Foi a última vitória do misto. Exatamente. E o Botafogo, o misto faz uma grande partida. E o Botafogo foi um jogaço do misto. A situação do misto é meio mentiroso o contexto do misto, dentro desse contexto de não vencer, dentro do que é a temporada. Campeão Mato Grossense, classificando na Copa do Brasil contra o Botafogo. O Cuiabá preocupa bastante também, é claro. A gente tem 3 jogos aí que são com sub-20, aí não vai vencer mesmo. Não vai vencer nesses na 8 Copa empates do Centro-Oeste. misto ali, dá para ter 2 ou 3 vitórias e dá para ter 1 ou 2 derrotas ali. Sim. Pelo menos, isso já ficaria mais equilibrado o negócio. Então, a gente Mas tem é que não aconteceu também, né? 3 jogos ali do Nem Cuiabá. nem a derrota, nem a Ficar vitória. nessa do Si. 3 jogos ali do Pedir pro Cuiabá. Davi que são- segurar um pouquinho, você vai continuar no nosso segundo bloco. Inclusive, tem pergunta do Antônio para você, que eu quero que você responda. Já vai preparando aí, ó. Os times de Goiás estão bem à frente dos times de Mato Grosso? Vai pensando para responder. Já já a gente volta para continuar falando com você de futebol. O intervalo é rápido, não sai daí.
Estamos de volta, voltamos com o Pantanal nos esportes para continuar falando de futebol com você e a má fase, né, de misto, de Cuiabá, de União, de Operário, dentro não só do Campeonato Mato Grossense, né, porque já passou aí também no início da Série D, Série B, Copa Centro-Oeste, Copa do Brasil, enfim, a situação não tá legal. A gente está debatendo aqui o que pode ser, o que pode melhorar, como que é a história de cada um, né, porque cada clube tem a sua história, Davi. Continue o seu pensamento, seu raciocínio ali sobre a questão do primeiro bloco, ainda que você estava falando, é também para responder depois a pergunta do Antônio, comparando, né, os times de Goiás com os times de Mato Grosso, se os de Goiás estão bem à frente do futebol mato-grossense. Eu falava que o Cuiabá, dentro daquele contexto ali de 11 jogos sem vencer, tem 3 que são com a equipe sub-20 na Copa Centro-Oeste, ou com 90% do time sub-20 na Copa Centro-Oeste, e aí não vai vencer mesmo, porque está jogando contra equipes profissionais, ainda que o sub-20 tenha bons jogadores, não é a mesma coisa, não estão acostumados com esse nível de competição. Então isso implica. Mas ainda assim são 9 jogos, 8 jogos sem vencer do Cuiabá, sem contar esses. Aí a gente tem Série B de Campeonato Brasileiro. A gente tem que contar tem também. 2 jogos pelo menos. Enfrentou um time de Série D, que é o Santa Catarina. Sim, então. Entendeu? O cálculo positivo tem que... Eu vou chegar lá, né? Deixa eu chegar lá. Sub-20, né? Sub-20 não é Série A, mas está brigando contra a zona de rebaixamento. Na Série B teve 2 jogos, pelo menos, que o empate era normal, acho que especialmente contra o Fortaleza e contra o Operário agora na última rodada. Em casa deveria ter vencido o Sport e deveria ter vencido o Ceará também. Pelo que jogou, deveria ter vencido o Ceará. O Cuiabá criou para vencer o Ceará e eram pontos necessários pensando na briga. O jogo dos 2 pênaltis pelo acesso. E aí tem a Copa do Brasil, não dá para perder para o Santa Catarina, já tinha um time completo, é claro, com pouco tempo de treino, mas ainda assim, não dá para não passar pelo Santa Catarina, que é um time que está começando agora a jogar Série D de Campeonato Brasileiro, e tem o estadual ainda, que é muito ruim o desempenho. Tem uma derrota, nesse recorte tem uma derrota para o Várzea Grande, lanterna do única vitória do Várzea Grande Grossense. Dentro do Mato Grossense. Qual que é o time que o Cuiabá perdeu na primeira partida da Copa Centro-Oeste? Tocantinópolis. Tocantinópolis é Série D? Não perdeu, né? Empatou. Uma dúvida real, porque eu realmente tenho dúvida. Uma equipe de Série A sub-20, ela não tem que ser superior a uma equipe de Série D do Tocantins? Eu também pensava assim. Eu tenho dúvida, realmente eu não sei. Eu também pensava assim, eu tinha essa dúvida. Eu não sei. Até aquela nossa conversa e depois o que foi na Copa FMF, que o Cuiabá também utilizou a base. Eu falei, o Cuiabá vai sobrar, né? Jogando na Copa FMF. Mas a base do Cuiabá hoje é melhor do que aquela. Contra time sem divisão. E aquela base do Cuiabá não jogou com o seu sub-20 principal, aquele campeonato. O Flamengo sofreu também, por exemplo, tem esse exemplo também. No Carioca. Sempre sofre. Se a gente pegar o sub-20 do Cuiabá, e aí com todo respeito aos garotos, a maioria, e aí isso estou falando estatisticamente, não estou pondo em xeque a qualidade dos jovens. A maioria vai jogar Série C, a maioria vai jogar Série D. Estatisticamente falando, é isso. A maioria que virar jogador até nos clubes grandes, vai jogar em divisões inferiores. Não porque é o Cuiabá, justamente o que o João Neto falou. No Flamengo é assim, no Palmeiras é assim, no Corinthians é assim, no Santos é assim, no São Paulo é assim. A maioria dos jogadores que saem para o profissional não vai jogar constantemente na Série A. Então, são jogadores que, em teoria, têm um nível para um dia estar disputando Série D, Série C, mas não tem experiência ainda. Eu acho que isso pesa bastante numa Copa Centro-Oeste, como a gente está vendo com o Cuiabá. E para responder a pergunta do ouvinte, do Antônio. Telespectador Antônio. Cara, eu acho que os times de Mato Grosso nunca estiveram à frente dos times de Goiás. Talvez o Cuiabá, esteve à frente em algum momento. Esteve à frente de alguns. Mas foi num momento. Foi 2 anos. O futebol, mas mesmo nesse momento em que o Cuiabá esteve à frente na Série A, caiu para o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, por exemplo. 2 vezes. Então, acho que o futebol mato-grossense nunca esteve à frente do futebol goiano, que tem muitos clubes, né? Tem Goiás, tem o Atlético Goianiense, tem o Vila Nova. Na Série D também, a gente vê a Aparecidense indo longe sempre. Então, tem times que chegam na C sempre também. Sim, falta bastante feijão com arroz ainda. E principalmente para os 3 grandes, pô. A diferença nossa aqui para os 3 grandes lá é um abismo. É absurdo.
É um abismo estruturalmente em faturamento, em presença de torcedor. Aí a gente vai elencar presença aqui, na Série A. Elencar aqui dezenas de coisas, Presença né? em Sul-Americana, né? Não, Não disputam o Vila- tanto Libertadores. Eu não lembro de um time goiano disputando Libertadores Não. nos últimos anos. O Mas Vila, Sul-Americana. ele não tem conseguido chegar na A, mas é firme na Série B há muito tempo. Então é muito diferente, muito diferente. Tem também a pergunta aqui do Antônio, também para o João Neto, né? O técnico do Cuiabá, na entrevista, depois do jogo contra o Operário do Paraná, falou que ainda está testando o time. Se está tentando achar o time, por que não aproveita os jogos na Copa Centro-Oeste para testar? Não foi, ele coloca burrice aqui, não jogar com os titulares? Não foi um erro jogar com os titulares aqui? Pergunta do Antônio. Não. Cuiabá entra em campo amanhã na Copa Centro-Oeste, recebe no Dito Souza o Porto Vitória e só joga depois, é no domingo, né? Cuiabá só joga depois no domingo. Poderia ser um jogo, né? Mas, exemplo, na minha talvez. opinião, assim, eu critiquei muito o primeiro jogo. Acho que o primeiro dava para ter usado. Pela distância para o próximo, né? O primeiro foi numa quarta-feira e o próximo jogo da Série B seria na terça-feira. Eu acho que ali poderia ter sido um momento, mas no geral eu concordo de não ir com o time principal. Eu discordo da ideia de ir completamente com o sub-20. Eu acho que você poderia encaixar uma ou outra peça ali, deixar o time um pouquinho mais fortalecido, dar uma rodagem para quem não está jogando, deixar quem não está jogando mostrar futebol também em campo, que é diferente do treino. Mas eu acho que não usar o principal é correto. Não usar o principal, eu não concordo com o sub-20 completo do jeito que está. Eu acho que dá para você mesclar, só que na primeira rodada eu tenho na minha cabeça que poderia ter dado uma rodagem para esse time aí, ter feito esse time jogar um pouco mais na primeira rodada. E para fechar o nosso assunto, Davi, depois pergunto para o João Neto também. Desses aqui, esses 4, Cuiabá, Misto, Operário e também União. Quem é o melhor? Quem tem mais condições de sair dessa má fase? Porque todos estão em uma má fase quando a gente fala de jejum de vitórias. Quem tem mais possibilidade de sair dessa má fase e quem te preocupa mais? Quem está realmente ali afundado e talvez não vá conseguir sair e se recuperar tão cedo? Eu acho que Pela quem preocupa mais é a competição, unanimidade, né? Quem preocupa mais, Para mim é a União. a União, para mim, é o Operário. Para mim é a União. Mas pelo contexto geral. Pelo contexto geral que eu me preocupo muito com a União. Eu acho que o ano do União como um todo é muito ruim. Eu não Mas consigo é pegar o porque momento eu não- bom do União no ano. É porque o União eu não tinha muita expectativa com o União, sinceramente. Justamente porque passa por um processo de reconstrução. É por isso que não preocupa? Então... Você sair nessa situação, num processo de reconstrução, União quase caiu para a segunda divisão do estadual. Mas E assim- é difícil você... A gente consegue Chegar ver jogo, longe nesse A processo. gente consegue ver jogo do Operário e do Misto na Série D, que a gente fala, esse jogo aqui dá pra ganhar. Do União eu não consigo ver um jogo que eu vou falar, esse jogo aqui dá pra ganhar. Eu não consigo ter certeza, ó, nessa partida aqui em casa, o União vai vencer, entendeu? Pra Misto e pro Operário eu consigo observar isso, pro União eu não consigo, cara. Mesmo com o União mas ele empatando com esse misto, jogando na casa do misto, 2-2? Mesmo porque aí entra as coisas do futebol, né? A questão de ser clássico, a questão dos últimos anos, aí são coisas que envolvem um jogo de futebol, que é o imponderável. Mas, no geral, eu não consigo ver a União... É que eu já não tinha grandes fazendo expectativas frente. com o União. Eu tinha expectativas melhores com o Operário. Mas agora, com a situação que está, saindo treinador, saindo Safira, saindo Neném, me preocupa Safira bem não, mais. Farias. O Farias. Farias, perdão. Saudade de Safira Saudade que de você tá, hein, Safira. cara? Que É o é mesmo isso? nome, Alisson Safira, Alisson Farias, é quase igual, pô. Só muda a ordem das letras no segundo nome. É o mesmo nome. Enfim, O que eu vou falar? não tem É que o falar, comentarista que eu tenho no meu programa. Vou falar o quê? cara. Não, A carinha. ó, você vai ver, cara. Você vai ver, vai sobrar pra você. Enfim, me preocupa mais o Operário por isso. Eu tinha expectativa com o Operário. Eu não tinha grandes expectativas com a União. Eu acho que agora o Operário está com dificuldade de suprir essas expectativas, de cumpri-las. O União já... Tá, vocês dois ficam isso entre aí. União e Operário. Eu fico Pro Davi, União, o Operário é fica mais Pra mim, Operário. preocupante, pro Davi, União é mais preocupante. Quem tem melhor E o time melhor do João sim. Neto, União. Você confundiu o João Neto com o Davi. É bem pior do que No União Safira com sou Farias. eu, o Operário é o Davi. E para sair disso, guardadas as devidas proporções, Misto e Operário no mesmo patamar. Acho que o Misto é uma Não, acho equipe que o Misto forte. tem muito Cuiabá? mais condição. Misto e Cuiabá, Misto e Cuiabá, Misto e desculpa. Cuiabá. Ah, tá. Misto e Cuiabá, desculpa. Não, assim, é que a gente tem que colocar. O misto joga uma série D. Então, Cuiabá joga uma guardadas série B. as devidas proporções, eu acho que o Misto Eu e também Operário acho que o Misto tem condição. mais condições de sair do que o Cuiabá. Porque a A pressão é situação do Cuiabá é menor. pior que a do misto? O Se Misto resolver? acabou de ser campeão, pô, campeão estadual. Mas mesmo assim, acho que a pressão no misto externa acaba sendo maior que a pressão externa no Cuiabá, cara. Eu não consigo ver o Cristiano lá preocupado, falando assim, putz, semana que vem a torcida vai perturbar a minha cabeça. O jogador falando, não vou poder sair pra jantar com a minha esposa. Mas você não acha que tem pressão interna no Cuiabá?
Eu acho que tem pressão interna. Na questão do misto, tem pressão externa e interna. Eu acho que a pressão externa, ela prejudica muito porque mexe com o dia a dia do cara fora do O clube. misto tem mais Pressão? cobrança externa? Muito mais. Sem Externa tem comparação. mais. Sem comparação. Não tem a menor comparação. Cara, Por mas quê? vocês bem que eu tô na dúvida Por agora, conta não do sei se estilo tem da mais torcida, não. pô. A torcida do Cuiabá xinga o Cuiabá Mas igual. falando, a torcida do misto já pegou alguém saindo na noite? Nossa, várias vezes. na Não, história. agora. É que agora não teve necessidade ainda, pô. Tá, qual foi a última vez? Existe uma história. Não, mas qual foi a última vez Existe do uma Cuiabá? história que eu escutei, inclusive, de jogadores então, do aqui misto. também não tem essa, não vejo essa pressão toda Existe externa uma no misto. história. Não, pô, vamos dizer, tem torcida do misto que joga cerveja em funcionário. Existe uma história que se o misto tivesse perdido pro Operário, a torcida ia quebrar carro de jogador, pô. Os jogadores ficaram sabendo disso antes da Este partida. ano? É, na semifinal. Na semifinal. Na semifinal. Ouvi isso de jogador do misto. Que existia uma história que Se a gente for pegar de torcida, o Cuiabá coloca mais torcida no estádio para 40 Não, mil. não tô falando de quantidade, eu tô falando de forma. Acho que todo mundo que visita estádio consegue ver a diferença da torcida do misto para a torcida do Cuiabá no estádio, cara. Isso aí é nítido e claro. A torcida do misto, ela tem um jeito de torcida organizada de verdade. Mas não fica só no estádio? Não, nunca fica. É que não dá, tem coisa aqui que não dá pra ficar falando porque foge de programa esportivo. Mas não tem comparação, cara. Não tem comparação, como nenhuma outra do estado. Então, nem com a do União, nem com a do Operário, a torcida do misto é uma torcida com muito mais cara de torcida. Dito isso, eu acho o misto mais fácil de sair. Até porque acho que no nível que tá ali, é um time melhor no seu grupo da Série D do que o Cuiabá é na Série B. Eu acho que nessas devidas proporções também, que o Cuiabá enfrenta times ali mais parelhos com ele. O misto na Série D sobressai um pouquinho até, né? Está um pouquinho à frente. Não é, Vocês acham isso? não é tanta coisa também. Ah, Eu acho a Série D muito parelha, cara. mas tem Eu acho o misto jogadores- melhor que o Operário, por exemplo. Se a O gente Cuiabá pegar vai os enfrentar dois o Goiás na próxima extremos, rodada. tem um zagueiro que disputa Série C tranquilamente, e quiçá a Série B, que é o Jackson. O Jackson tem ritmo de Série B de Campeonato Brasileiro. E um centroavante experiente igual o Gênesis. É só a gente que pegar esse fim de semana, Se pô. acontecer o que a gente espera, O misto vai enfrentar o Operário. Uma situação complicada, o Operário. O misto é melhor que o Operário, é bem favorito contra o Operário na minha visão. O Cuiabá vai visitar o Goiás. O Cuiabá não é favorito contra o Goiás. O Cuiabá não é melhor que o Goiás. Então, pensando só por esse ponto de vista, no próximo final de semana, o misto já tem mais chance de conseguir a primeira vitória do que o Eu Cuiabá. acho que o misto tem mais possibilidade de vencer o Operário do que o Cuiabá de vencer o Goiás. Mas eu não consigo apontar o misto como bem favorito contra o Operário. Não- mesmo para o Operário sendo um dos piores, no momento mais crítico, no momento de reformulação durante a Série D do Campeonato Brasileiro, Sim, eu acho. Cara, o eu Operário acho que acaba de perder dois dos mudança na melhores comissão jogadores. técnica, a saída dos dois principais jogadores. Eu acho que o misto ele acaba sendo favorito até por conta da questão da torcida, né? A gente está falando de torcida aqui. Provavelmente, mais uma vez, nós teremos mais torcida do misto do que do Operário no dia de Souza. Então, acho que isso auxilia muito a equipe do misto. Mas que é um jogo parelho também, é um jogo parelho, cara, é um jogo difícil. Enfim, não dá para torcer para todos no final de semana, porque teremos o misto e o Operário. Ou vai continuar a mesma coisa, os dois sem vencer, ou um vai Ou sair, um vai sair disso. dessa lista de jogos sem vitórias. Mas o União, que enfrenta, se eu não me engano, Ceilândia fora de casa, o União que enfrenta Ceilândia fora de casa. A gente torce para ganhar, a situação não é fácil, mas torce para sair da situação. Difícil. E o Cuiabá também contra o Goiás, O não misto só eles, né? empatou lá contra o Ceilândia no primeiro, O né? misto empatou em 0-0 com o Ceilândia no primeiro jogo, né? Fora de casa, no mesmo estádio que o União vai jogar. E o Cuiabá contra o Goiás, também fora de casa, a gente torce para sair dessa lista. Se não for nesta rodada nem para a União nem para misto, não para os dois, que seja na próxima também, mas que esta má fase do futebol mato-grossense acabe. Vamos falar de futebol nacional agora, porque Palmeiras e Flamengo estão travando uma briga nos bastidores. A gente sabe que são os dois que disputam os títulos aí desde 2016. O Campeonato Brasileiro só não fica entre Palmeiras e Flamengo em 3 oportunidades, que foi com o Corinthians em 17, que foi com o Atlético Mineiro em 21 e o Botafogo em 2024, recentemente. Mas enfim, né, de tanto disputar, os dois times ali acabam criando inimizade e está acontecendo de novo. Vamos passar a história para vocês entenderem o que está acontecendo na nossa bancada e você aí de casa. E no próximo bloco a gente conversa sobre isso. Vamos começar com o post do Palmeiras, a nota oficial do Palmeiras, a colocar na tela para vocês, para a gente acompanhar também, porque o Palmeiras criticou tanto o Flamengo quanto a CBF, sobrou um pouquinho até para o Fluminense, naquela história do Flamengo pedir o adiamento do jogo contra o Fluminense e a CBF atender. Está aqui na tela que ainda sobra, né? Nos cabe entrar no mérito do pleito, é necessário questionar
Contudo, porque somente um clube tem a sua solicitação atendida, enquanto outras equipes vêm tendo pedidos similares sistematicamente rejeitados pela entidade, né? Foi a partida que foi adiada entre Flamengo e Fluminense. O clássico que era para acontecer no sábado aconteceu no domingo. E antes do clássico, o José Botto, diretor de futebol do Flamengo, respondeu, né, essa questão da galera criticando porque adiou a partida. Ele explicou um pouquinho, mas claro, também deu uma alfinetada, podemos assim dizer, no Palmeiras. Vamos escutar o Botto chamando o Palmeiras de chorão, um clube chorão. Primeiro, dizer que me faz muita confusão, faz muito ouvir falar tanto sobre uma questão que devia ser algo normal. E se há clubes que nós já estamos habituados a que sejam chorões, ou seja, são chorões profissionais, choram por tudo e por mais alguma coisa, há outros que eu fiquei bastante admirado de falarem sobre algo que não lhes diz respeito. Como tu disseste, foi uma viagem extremamente difícil, como foi a do Fluminense. E a bem do espetáculo e da saúde dos jogadores, houve um acordo entre os clubes para que a partida se realizasse hoje. De certeza que o espetáculo que vamos ver hoje é melhor do que aquele que teríamos visto ontem, porque os jogadores têm mais um dia de descanso, não é só os do Flamengo que têm, os do Fluminense também têm, e é óbvio que se o treinador do Fluminense não achasse que ia tirar vantagem disso, porque qualquer treinador quer ter mais dias para treinar e para descansar os seus jogadores, ele não teria aceito. Eu acho que é algo que é bom para o espetáculo, é bom para o futebol brasileiro, e numa altura em que se fala tanto da Liga, e a Liga deve ser uma coisa para proteger o produto, e o nosso produto é o espetáculo que damos para os espectadores e para a televisão, haver clubes criticarem uma decisão que protege a saúde dos jogadores e que protege o produto de que nós todos vivemos, faz-me muita confusão que vão por esse caminho. Está aí o José Botto falando, né? Não mencionou o nome do Palmeiras, mas como foi o Palmeiras que reclamou, inclusive, em nota oficial, foi bem direto ali. Não chamou o Palmeiras chorando, até peço desculpas, né? Não chamou o Palmeiras chorando. Ele falou que tem time chorões. Fake news, e cara. tem uns aí que até nos espantam, né? Que está tentando se intrometer em algo que não é deles, é assim que ele trata o Palmeiras. O Palmeiras foi lá, entendeu que era para ele e respondeu ontem, imagem na tela também, do Palmeiras, em uma rede social, no Twitter, né? Hoje X, antigo Twitter, falando parabéns pela autocrítica, ou seja, né? Colocando ali o Flamengo também como um time que reclama bastante nos bastidores. Parabéns pela autocrítica, foi o que o Palmeiras publicou. É neste clima que a gente vai para o rápido intervalo, se preparando para debater com você sobre essa briga de bastidor. Palmeiras reclamando de um lado, o Flamengo respondendo do outro, o Palmeiras retrucando. É assim que a gente vai para o rápido intervalo, já já estamos de volta. Estamos de volta, voltamos com o Pantanal nos esportes. No finalzinho do segundo bloco, a gente passou o panorama ali da briga dos bastidores de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras em nota oficial, uma nota oficial que seria para o STJD, porque puniu o Abel Ferreira, não concedeu ali o efeito suspensivo, ele ficou de fora do jogo contra o Corinthians, reclamando da STJD. Daí tudo bem, né? Tá reclamando de algo seu. Aí depois vai lá e na mesma nota se intromete na vida de Flamengo, na vida de Fluminense também. Não sei por qual motivo, quero entender se a bancada também entende. O José Botto, diretor do Flamengo, retrucou, não mencionou o nome do Palmeiras, né, mas falou ali que fica surpreso de ter times que não estão envolvidos ali na conversa quererem se intrometer. Recado para o Palmeiras. E o Palmeiras também respondeu José Botto ali, falando, chorão, não sei o quê, parabéns pela autocrítica, né, que ele até menciona a palavra chorão, parabéns pela autocrítica, colocando cortes ali, pedaços do José Botto reclamando da CBF, da arbitragem e tudo mais. Vamos debater agora, vamos conversar primeiro com o João Neto, quero saber de você, está inocente nessa história ou se as duas diretorias são chatas pra caramba, isso aí não ajuda nada o futebol? Cara, primeiro assim, eu nem sempre sou simpático com as coisas que o Botto faz, mas dessa vez ele foi perfeito. Acho que o que tem nisso aí é uma diretoria sendo chata e sendo hipócrita, que é a diretoria do Palmeiras. E assim, a diretoria do Palmeiras ela não é só hipócrita neste momento, em vários momentos. Se a gente for querer elencar aqui e fazer uma linha do tempo, tem várias coisas que o Palmeiras faz
que os seus funcionários fazem e quando os outros fazem tem nota oficial, tem palavrinha de efeito da Leila Pereira. Então a diretoria do Palmeiras, se não for a mais, é uma das diretorias mais hipócritas que tem no futebol brasileiro. Eu acho que está perfeito, o Palmeiras não tem absolutamente nada a ver com isso. Fluminense e Flamengo se ajeitaram, concordaram, vida que segue. O Palmeiras não tinha nada que se intrometer com isso. Pô, o Fluminense jogou antes, o Flamengo jogou depois. O Fluminense estava já tranquilão, o Flamengo teve problemas para voltar, as duas diretorias conversaram, os dois times que são rivais entraram no acordo. O que o Palmeiras tem a ver com isso? Por que o Palmeiras tem que se intrometer nisso? Qual é o motivo para se fazer isso? E a gente conversamos aqui nos bastidores. O que aconteceu na final do Mundial Interclubes ano passado? O único time brasileiro que pediu adiamento de partida foi o Palmeiras. E foi acatado. O Palmeiras teve o clássico contra o Santos adiado por um bom tempo a pedido do Palmeiras. Então, que sem graceira que é essa de agora vir perturbar em um clássico que os dois times concordaram. O Santos não concordou em adiar o jogo contra o Palmeiras, o Santos reclamou naquela época. E agora o Palmeiras vem querer perturbar os outros porque adiou o jogo? Ah, vai caçar o que fazer, né? Vai procurar alguma coisa. Tá bravo igual o João Neto, Davi? Cara, não dá. Eu acho que esse tipo de postura só piora o futebol brasileiro, porque a gente tem a presidente do Palmeiras falando sempre que preza pelo bem do futebol brasileiro, preza pelo bem do produto, preza pelos times todos, pelos clubes todos, porque o Palmeiras não joga sozinho. E aí quando ela fala isso, maravilha, tá certo. E aí ela vem interferir em algo que é pelo bem do produto, pelo bem do futebol brasileiro, como o Boto falou, é pelo bem do produto. Às vezes a gente esquece, futebol é um produto. Você assiste futebol por quê? Porque você quer sair feliz, ou com o seu time ganhando, ou com um jogo bacana. Aqui no Brasil só com o time ganhando, porque não tem jogo bom. O Campeonato Brasileiro é horrível. É insuportável. Não é divertido assistir futebol no Brasil, com raras exceções. Fluminense e Flamengo, inclusive, foi uma dessas exceções. Foi um jogo bacana de acompanhar. Foi o jogo da rodada, não foi? Foi o jogo mais interessante da rodada. Foi o jogo da rodada, o jogo mais legal da rodada. Se tivesse sido no sábado, talvez a gente não tivesse um jogo tão bacana. É óbvio assim, que é interessante pro Palmeiras, se porque... Se o Fluminense não tivesse aceitado, né, que aí tem direito de validade e tudo mais, então tá no direito, né, se não tivesse aceitado. Os caras tiveram, o Flamengo, né, tiveram problemas para sair do Peru, longe pra caramba, altitude pra caramba, para chegar no Rio de Janeiro, o voo atrasou ali, foi sair de madrugada praticamente, ia chegar e ter 5 minutos de preparação praticamente, de treino, de refeição, de tudo, pro jogo contra o Fluminense, não tem como. Sim. Isso acontece. Então fica claro, cara, ninguém liga. Pro Palmeiras é interessante porque o Palmeiras disputa o campeonato com o Flamengo. O Flamengo é um dos rivais do Palmeiras na disputa pelo campeonato. Se o Flamengo jogasse no sábado, certamente teria muito mais dificuldade de jogar contra o Fluminense do que teve no domingo. O domingo foi muito melhor, mas ainda teve alguma dificuldade no final do jogo. O Fluminense ainda colocou alguma pressão no Flamengo. Se tivesse tido no sábado, talvez o Fluminense tivesse vencido o jogo. E para o Palmeiras seria maravilhoso, porque é mais difícil brigar com o Flamengo do que com o Fluminense. Mas aí mostra que a preocupação é só vencer. Ninguém tá nem aí pro futebol. Pra liga, pra saúde dos jogadores. E aí a gente tem um campeonato pra saúde dos jogadores e a gente tem um campeonato cada vez pior, pô. Tem jogo aí com 60 minutos de bola parada. 60 minutos de bola parada. O jogo tem 90. A média Inter do e Grêmio, futebol se não me brasileiro engano, está de um tempo. A nota jogado. foi antes do Corinthians e Palmeiras? Foi antes, né? Foi antes. Foi antes. A primeira nota foi antes. Então, e Palmeiras e Corinthians, inclusive, foi um jogo horrível. Péssimo. Péssimo de Principalmente se acompanhar. Inclusive, queria ver essa questão de nota oficial, responder, provocar, criticar, pressionar a diretoria do Palmeiras, a presidência do Palmeiras, com o trabalho da Abel Ferreira, né? Que o time esculhambado dentro de campo contra o Corinthians, com 2 jogadores a mais, ele tem que cobrar e chegar e cobrar a explicação, já que não teve coletiva também, né? Em protesto aí, coisa do Palmeiras também. Protesto a quê? Que o Abel Ferreira não conseguiu efeito suspensivo, não estava no banco de reservas contra o Corinthians. Aí foi um protesto, porque ninguém na comissão técnica ia falar. Depois da 22ª expulsão e malcriação do Abel Ferreira, ele não merecia ser punido. Tem que cobrar mais. E a Leila também, né? Os diretores do Palmeiras, a Leila fala bastante de arbitragem, de não pressionar a arbitragem. Esquece também da comissão técnica dela. É lindo, né? De quem ela comanda. Você chega com um time muito melhor, num momento muito melhor, com 2 jogadores a mais em campo, você não consegue ganhar do seu maior rival, aí você tem a muleta de não ir lá, se posicionar, prestar esclarecimentos para o seu torcedor, como um protesto. É brincadeira, cara. Isso é desrespeito contra o torcedor palmeirense. O torcedor palmeirense queria ouvir a comissão técnica da Abel explicar, por que nós não conseguimos ganhar com 2 jogadores a mais? Tinha que explicar. Isso aí é falta de consideração com o torcedor que estava doendo. Explicar a questão do Vitor Roque, tá lesionado, não tá lesionado, vai voltar quando? O Paulinho também vai voltar já, como que tá a situação do Paulinho? Tem diversas questões ali
que não é para jornalista, né? O defeito do clube é tratar o jornalista como se fosse o alvo principal. A gente leva para o torcedor. O que vocês querem, a gente, claro, vai fazer o filtro do que a gente entende, não vai ser uma assessoria de imprensa, mas a gente leva para o torcedor. A mensagem que o Palmeiras passa é que assim, ó, vocês têm culpa aí do Abel tá punido, viu? Nós não vamos falar com vocês porque o Abel tá punido por culpa de vocês. Não é por culpa do Abel que xinga todo mundo, que é desrespeitoso o tempo inteiro, que chuta microfone quarta sim, quarta não. A culpa é da imprensa que mostra o que ele fez. Parece que eles querem dizer isso. E eu lembro um tempo atrás que virou uma piada foi contra o Cuca, né? No jogo que ele estava contra o Palmeiras, com 2 jogadores a mais. E que ele disse que ficou mais difícil com 2 jogadores a mais, né? Foi. Talvez a comissão técnica do Palmeiras, ele correu de falar isso, ó. Ficou mais difícil ganhar do Corinthians aqui com 2 jogadores a mais. Provavelmente falaria, né? Conhecendo a peça, provavelmente falaria. Agora vamos falar, finalizado o assunto, de Sul-Americana, aproveitar os minutos finais do Pantanal nos Esportes, porque hoje está lotado de brasileiro na Sul-Americana, focar em 2. Primeiro, que eu sei que o João Neto vai querer falar, no São Paulo, do Roger Machado, que ganhou aqueles pontos preciosos contra o Cruzeiro, contra o Boston River na Sul-Americana, foi lá, perdeu pro Vitória 2-0, perdeu ponto tudo, né? Foi os pontos todos que conquistou. Não, pra quem é gladiador, sim, pra mim tá Não, tudo então, okay. Mas a gente sabe que o trabalho do Roger vai ser muito assim, pra mim ganha, tá tudo continua, okay. É a sobrevivência, né? Ele Até trabalha pela sobrevivência. Até no próprio jogo, depois eu vi a entrevista do treinador do Vitória, do Jairzinho, falando de OLED, que tinha sido mais. Eu concordo com ele. Depois do segundo gol, sim, mas antes do segundo gol, o São Paulo jogou para empatar o jogo, pelo menos. O Higgins que já deu uma perturbada na minha vida esse ano, né? Eliminou o seu Bahia, o Bahia do Rogério Ceni. Que já me deu dor de cabeça esse ano, o Higgins. É o Higgins que fala? O Higgins. O Davi fala horríveis. Eu não falo isso, Manfred não. que fala errado, eu falei certo, né? O Higgins. É um time organizado, mas é um time que o São Paulo tem a obrigação de vencer em casa hoje. Time titular de novo do São Paulo hoje, né? Força máxima. Tá certo? De novo não, porque no João primeiro Neto, não, Davi. né? No primeiro não foi time titular, Assim, né? na sequência, né? Ah, sim. Porque assim, tem 2 jogadores que já não jogam há uma semana, que é Caleri e Luciano, né? Então os 2 retornam Caleri hoje. pelo protocolo de concussão, Luciano... Luciano porque tava sentindo a panturrilha, então ele foi poupado das últimas 2 partidas. O Bobadilla tem uma dúvida se joga ou não, o Bobadilla não jogou contra o Vitória, jogou na primeira partida da Sul-Americana. O Sabino, que já está 2 partidas fora, continua fora ainda, sentindo dores. Eu acho que o São Paulo vai mesclado novamente, vai um time não inteiro reserva e não inteiro titular, mas tem a obrigação de vencer para não deixar a perturbação em cima do Roger voltar forte. Que seria no Morumbi, né? Situação complicada. E também para tranquilizar, né? Tipo, já faz 2 vitórias logo, encaminha essa classificação e vai focar no que interessa de verdade, que é o Campeonato Brasileiro. Que na Sul-Americana só o primeiro passa direto. O segundo vai para a repescagem contra os terceiros da Copa Libertadores e ainda tem essa questão, essa diferença na Copa Sul-Americana. Portanto, hoje São Paulo e os chilenos do O'Higgins O Sabinão jogando no treinando aí, Morumbi. será que vai pro jogo? O Sabinão? Tá feliz com o Sabino? Eu acho o Sabino bem interessante, cara. Que fase. O Sabino foi contratado como qualquer coisa, conquistou o espaço dele, é um jogador que tem uma saída de bola muito Veio legal. do nada o Sabino, né, do esporte, ninguém Ele esperava. veio para se tratar no São Paulo com um contrato de 3 meses, se desse certo, continuava. E deu certo. Deu certo, acho que é um custo-benefício bem interessante pro São Paulo, Sabino. Então vamos falar do Santos agora, que recebe também. De joga novo, já falamos do Santos. Não falamos do Santos, quase o início do programa inteiro. Falamos. Tudo que a gente tinha para falar do Santos, a gente já falou. Não tem mais o que falar? Pra Só mim que- foi uma pincelada. Então Vamos vamos falar pincelar do um pouco Santos. mais. Não, você não quer falar? Tu Não, quer falar eu do falei Grêmio? que eu não quero falar. Eu vou deixar Ficou você chateado, escolher ficou agora. chateado. Cara, Ele é vai escolher doido, agora. Ele é doidinho Ele demais. ficou né? chateado. Eu vou Não, escolher? vamos falar Tá do nas suas Santos. mãos. Grêmio ou Vasco da Gama? Santos. Não. Não, quem tá Eu te decidindo dei duas sou eu. opções. Não, mas quem tá decidindo Mas as sou duas eu. opções A são decisão ruins. é Eu dei minha. 2 opções. Santos. Grêmio ou Vasco da Gama? Santos. Santos? Santos, sempre Santos. Eu não quero mais falar. Dentro- Hoje é aniversário do Santos, tá? dentro Você respeite o ou Santos fora do Futebol Clube. alçapão. 114 anos de história, Santos Futebol Clube entrando em campo no dia do seu aniversário. Não vai aprontar de perder pro Recoleta. Clube gigantesco, que eu tenho certeza que se o Pelé ainda estivesse vivo, essas palhaçadas que têm acontecido nos bastidores do Santos não estão acontecendo. Palhaçadas? Os desrespeitos, cara. Hoje o Santos tem dono. E assim, não Mas vem querer ficar bravo Com todo comigo. respeito, que mas Pelé hoje o faria? Pelé ia fazer. Cara, qualquer Pelé tava palavra... vivo e o Santos já era qualquer bagunça. palavra... Não, eu tô falando quanto ao Santos estar entregue a uma pessoa hoje, pô. E eu não tô falando nem do Neymar, tô falando do pai do Neymar. Uma frase do Pelé contra isso geraria uma movimentação gigantesca na cidade. Mas do ele Santos. falaria? Eu acho que Ele falaria. é bem tranquilão. Era, né? Deus Não o era, tenha. nas questões do Santos ele não era tanto, não. Nas questões do Santos ele não Tipo era o quê? tanto, não.
Quando ele ficava incomodado, ele falava com as coisas do Santos. Tipo, quando? Sinceramente, Se não. tinha um mas aí você exemplo. não quer Pode que ser que eu lembre sou aqui de novo, tudo, né? pô. Mas eu não se lembro a disso. gente Um buscar exemplo no você tem que Google ter. aqui, Se ele era bem bem engajado nas questões do Você Santos, tem um que lembrar exemplo tem que uma lembrar. situação. Eu não vou lembrar, mas se a gente procurar no Google, Então a gente não vai Tá era. achar. inventando coisa Então aí, não era. cara. Eu tô falando, Eu Pelé era nunca ouvi o Pelé tranquilão. falar nada. É que você é muito novo. O Pelé era tão engajado nas coisas do futebol que existe uma lei no futebol brasileiro que chama Lei Pelé, pô. Ele organizou a bagunça que era o futebol brasileiro quando ele virou ministro. O Pelé sempre Mas foi eu sou- engajado nas coisas do futebol. Mas quantos anos tem isso? Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque nos últimos anos de vida dele não vi Os isso. irmãos da vida dele já estavam doentes, tava mal, aí muda. Ué, por que mas que mudaria uma agora? Se o tá Pelé vivo? estivesse Então tá vivo bom, hoje gente, o com Pelé ia 50 falar anos. assim, ó, beleza, entreguem o É Santos assim. pro Neymar, o Neymar é dono do Santos, mas Mas eu não ele vou falar nada. A questão é essa, acho que ele não falaria nada. Lógico que acho que falaria, não, lógico pela que condição falaria. de saúde, E se você vocês falou, né? perderem 10 segundos pra procurar o Santos, o Pelé se posicionando em momentos difíceis do Santos, vocês vão achar. É que eu não vou lembrar de cabeça. Não vai ter como lembrar, mas que existe, existe. Pelé se posicionando em assunto do Santos. Mas é que sua pesquisa foi ruim, né? É. Não vai achar assim. O quê? A pesquisa foi bem mal feita, né? Não, eu vi aqui que em abril de 2026 a marca Pelé foi adquirida pela NR Sports, né? Sim, o Que é a Pelé empresa já do não está Neymar. vivo. Que é a dona do Santos. Marca Pelé, ó, não tem nada aqui, ó. Inclusive, no último jogo tava com o Pelé, né? Na camisa. É parecido com a do... Do Jordan, né? Parece. Do Jordan, né? Legal, Na hora que eu bonito. vi, eu achei até estranho. Achei que era alguma coisa do Jordan, depois eu vi direito. Era o soco do Pelé. Mas focando no jogo, bonito, né? Podia colocar na seleção brasileira futuramente. Vamos falar sobre o jogo em si, porque a gente já falou um pouquinho no início do primeiro bloco, né? No início do nosso programa, que o Santos hoje, talvez não com a força máxima, mas com boa parte do time titular, né? Vai ter praticamente o que tiver de melhor ali para enfrentar o Recoleta, que está focado no Campeonato Paraguai, vai vir para Santos com o time reserva, e além do time reserva tem a possibilidade do presidente dos caras jogarem. Ele tem o interesse, se inscreveu, está inscrito para o jogo, tem essa possibilidade do presidente do Recoleta entrar em campo, ele que tem 52 anos. Ele entra, já fez isso outras vezes? Ele fez isso em novembro do ano passado, Mas então 1 minuto. por 5 dois. minutinhos, na última partida do Campeonato Paraguai. Ele é o atleta mais velho a entrar no campo de futebol no Campeonato Paraguai, profissionalmente, né? Às vezes ele fez agora na Sul-Americana pensando em fazer uma partida contra o Santos do Pelé. Pode ser isso. Pô, entrar Não é o 2 Santos minutinhos. do Neymar? Tá virando, né? Mas por enquanto é o Santos Peraí, do Pelé. né, Manfrinis? Não, não tô falando Santos do Neymar, mas entrar em campo contra o Neymar, toda essa parada de Não, entrar é em o campo Santos. contra o Neymar. É Ainda mais mais, pelo um cara, Santos. ainda mais um cara dessa Talvez idade. seja, talvez ele queira trocar de camisa com o Neymar. Será que vai conseguir? Enfim, no dia do aniversário, time quase todo titular, presidente dos caras querendo jogar, esculhambação total isso aí em Sul-Americana. E também time reserva do Por que Recoleta. é esculhambação? É, esculhambação pro time. Esculhambação. Pro time pra Sul-Americana time, não ué. tem o que fazer. Ah, o que que a não Comebol vai proibir, fazer? né? É democrático. Ah, é Então, não proibido tem que o fazer. presidente do clube Mas é jogue. assim, só que acontece. Eu não sei se aconteceria numa Conference League, por exemplo. Sim, mas na- só que... na Não, mas Europa. não tem o que fazer. Aí a várzea é da equipe, pô. Não, mas Várzea. Agora, a da questão equipe. é, o Recoleta está esculhambando o Sul-Americano. O Recoleta não liga pra Não foi Sul-Americano. o Corinthians que perdeu pro time lá na pré-Libertadores lá, perdeu, empatou, não sei o que. Guarani do Paraguai? Não, no ano passado que tinha gente lá que Barcelona trabalhava de de Guayaquil. Uber. Não, antes, na primeira. Na primeira, foram duas, o Corinthians o foi time eliminado de- na segunda. De Uber lá? É, que tinha até o Uber pessoal que brincou, jogava. né? Aham. Não é que brincou, tinha cara que tinha duas profissões. Sim, eu esqueci o nome do time. É, foi na primeira, na Na primeira Copa do Mundo, eliminatória. não precisa ir longe, na Copa do Mundo de 18, pô, tinha goleiro cineasta. O goleiro era diretor de cinema na Islândia. Então acontece, Esse não, do Corinthians não é zoação, não. Na primeira eliminatória da pré-Libertadores do ano passado, o time que o Corinthians enfrentou tinha jogador que trabalhava de Uber. Pô. E aí, o Santos não pode pensar em nada além da vitória. Olha o chute do Cuca, rapaz. Não, tem que Se vencer, calhar, pô. entra em campo também. Tem que vencer com titular, reserva, do jeito que for. É, porque é o reserva do Deportivo Recoleta. Então, não tem muita opção pro Santos, independente do time que entre. Acho que se entrar o sub-20 do Santos, tem que ganhar. Eu não sou- Olha lá, hein? Eu não sou de cobrar o sub-20, mas aí é demais também. O time reserva do Deportivo do Recoleta, aí eu acho que teria que ganhar. Tem que ver como é que vai o Santos, se o Neymar vai jogar. Se o Neymar jogar, não tem... Vai ser um bom jogo para assistir, porque eu também acho que o Neymar vai deslanchar no jogo de hoje, se ele Então você estiver quer em ver o campo. Neymar brilhando em campo. Cara, se colocar Não sei se eu quero hoje. até Ricardo Lopes, que é nosso amigo que fala que faz gol, mas não faz, ele faria gol. Contra o Hoje? contra o presidente dos caras. Contra o Recoleta? Contra o time reserva do Recoleta.
É, o time reserva do Recoleta. Não é... Porque o titular já não é a gente tem que Aí, deixar aí isso você me bem- reclama do Vasco, o Recoleta não liga pra Sul-Americana. A gente tem que deixar sempre bem salientado. Isso é o time reserva do O Recoleta. cara vê que o Vasco não pode jogar. E assim, não é o time reserva do Recoleta O jogando Recoleta. lá no Recoleta, é jogando aqui na Vila, né? Pô, tem que vencer o jogo com tranquilidade. Entendi. Isso é um recado para a Conmebol. Se a Conmebol não fizer alguma coisa, a Sul-Americana vai virar cada vez mais bagunça. Mas ela vai É, fazer o o quê? Botar nível- dinheiro? Os o times estão nível- ligando cada vez menos para a Sul-Americana. o nível Colocar das um duas recorte competições tá melhor muito de time baixo, que vai cara. jogar. O nível das duas competições está muito baixo, o nível da Libertadores está muito baixo também. Eu acho Não, que eu é não tô bem falando nem melhor de que a da nível. Sul-Americana, mas é muito baixo. O nível preocupa também, mas aí eu acho que entra menos na O Conmebol. nível não tem o que discutir porque é o time que consegue vaga. Agora, é que Tem os times não fazer. estão interessados na competição. Isso incomoda. Os times brasileiros, há algum tempo, não são tão interessados na Sul-Americana, especialmente É na fase de curioso, grupos. né? Você destratar uma competição desse Agora, jeito. o Deportivo Recoleta, É que assim, o Recoleta tá fazendo o que os brasileiros fazem. Tá Sim. metendo time reserva. então, mas o Vasco fazer isso, entende. Agora, o Deportivo Recoleta, que nunca... Como que eles estão no Campeonato Disputou nada na Paraguai, vida? né? O Recoleta no Campeonato Paraguaio. Dá uma olhada aí. Não é vergonha olharmos no Google. Eu só pesquisei o do Riestra antes, que o Riestra é o último colocado do Campeonato Argentino, é o time que enfrenta o Grêmio hoje. Nossa. Não venceu ainda em 13 jogos no Campeonato O Argentino. O Recoleta? Não, o Riestra que enfrenta tá, o Grêmio. Riestra. E o Recoleta. Vamos ver, o Deportivo Recoleta. Eu nem sei qual Do que é o seu original tempo. aqui. Sempre Já já o essa. programa acaba, viu? Vai com calma aí, meu filho. Não Não, no precisa nosso ter tempo, né? pressa, não. Fica Classificação é o 8º colocado do Campeonato Paraguaio, Atrás de com quem? 16 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Tem mais derrotas que vitórias no Ele tem Campeonato risco Paraguaio. de rebaixamento, alguma coisa assim aí? Oi? Porque o que se explica também vir com o time reserva é se tiver risco de rebaixamento. É que tá na abertura ainda. Tá na apertura ainda. Calma. Paciência. Meio inexplicável. Lembrando que hoje ainda tem Grêmio o Riestra, time da Argentina, o último colocado do Campeonato Argentino. É a Sul-Americana. A Sul-Americana é uma maravilha. Na Sul-Americana só o São Paulo venceu na primeira rodada, né? De time brasileiro, Só. sim. O Grêmio empatou? O Grêmio perdeu. Perdeu. Então tem que vencer. São equipes que estão O Luiz pressionadas. pô. Castro também na Berlinda, né? Se tá pensando em classificação, o Santos tem que vencer, o Grêmio tem que vencer. eu não sei se tão o Atlético pensando. Mineiro tem que vencer. Agradecer você de casa, agradecer o João Neto, agradecer o Davi Navarro. A gente se encontra amanhã em mais uma programação nossa, no Pantanal nos Esportes Fechado. Amanhã tem Palmeiras na Libertadores, Flamengo lotado. Amanhã vai ser um dia melhor de futebol do que foi a terça-feira, mas hoje ainda tem muita coisa interessante pra gente acompanhar e conversar com você amanhã. Se cuide, até lá!